Graças e paz, irmãos. Boa noite. Eu não sei como está o seu coração essa noite, mas o meu coração hoje ele queima. Eu cheguei hoje aqui na igreja e já no caminho meu coração ele já alguma coisa diferente o Senhor fez hoje em mim. Eu acredito que todos nós temos um dia a qual o Senhor ele nos pega e ele trata conosco da forma que ele quer. Cada um ele tem uma forma de tratar e falar ao coração. E eu confesso aos irmãos que eu já vi em muitos cultos aqui na King, cultos abençoados, de realmente ver o poder de Deus se manifestar e pessoas serem tocadas e eu mesmo ser tocado. Já começou diferente o culto. E quando eu entrei aqui hoje, eu senti a presença do Senhor. Não, Deus abençoe. E o meu coração começou a queimar, o meu rosto começou a queimar. Eu estou aqui em cima e eu estou sentindo o meu rosto queimando. E eu sei que é a presença de Deus que inunda esse lugar, que inunda o nosso coração. E eu de mim eu não tenho nada a oferecer para nenhum de vocês que aqui estão. Mas Deus ele é galardoador e ele é todo poderoso para falar com você e falar com você aquilo que você necessita ouvir. Eu sou apenas um mero instrumento, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de imperfeições, mas ainda assim o Senhor me escolheu para estar aqui no meio de vocês e junto com vocês. E nós não somos diferentes um do outro, independente de eu ser um pastor, de ter um título de pastor e hoje eu estar sendo um pastor. Eu não tenho diferença nenhuma de vocês que aí estão. Vocês são instrumentos de Deus, vocês são escolhidos por Deus, vocês são chamados por Deus para realizar uma grande obra, para alcançar vidas, para alcançar aqueles que estão sofrendo. Deus ele se move através de vocês. Deus ele escolheu cada um de vocês para que a glória dele se manifeste através da vida de vocês. Ontem eu fui dormir bem tarde ontem, porque alguns irmãos aqui sabem que o irmão Kaique ele está enfermo. Ele está até internado devido a uma complicação que ele teve de uma cirurgia que ele fez. E eu fiquei até tarde conversando com ele. E naquele meio tempo eu comecei a olhar algumas coisas antigas no meu celular. E o engraçado é que às vezes o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo de tudo aquilo que Deus ele vai fazendo na nossa vida durante o nosso caminhar, a nossa caminhada. A gente vai percorrendo o caminho, a gente vai trilhando a estrada e a gente vai seguindo e a gente vai esquecendo muitas vezes do que se passou e do tão bom quão Deus é conosco durante o caminho da nossa vida. Todos nós que aqui estamos temos uma história a contar, temos uma caminhada a falar uns aos outros. Olha, eu passei por isso, eu vivi isso, eu vivenciei isso, mas eu cheguei até aqui e eu cheguei porque Deus me sustentou, me segurou pelas mãos e me trouxe até aqui.
E isso tem tudo a ver com o que eu quero pregar hoje. Eu não sei se fizeram um banner, mas quando o apóstolo me ligou e ele perguntou para mim se eu poderia hoje ministrar, uma responsabilidade tão grande, está em um domingo, onde geralmente ele sempre ministra, é uma oportunidade muito grande. E eu falei: Senhor, o que eu posso falar, Senhor, ao seu povo? E Deus, ele colocou ao meu coração, é justamente sobre isso, sobre o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E a mensagem a mensagem dessa noite é justamente esta: Evangelho, o poder de Deus. Nós olhamos um para os outros, que aqui estamos. Se você olhar para o irmão do seu lado, para o seu irmão da frente, de trás, não tem como olhar para ele e não ver que verdadeiramente o Evangelho, ele é o poder de Deus. Porque, como eu falei aqui, cada um de nós temos uma história. E quando nós falamos de Evangelho, é Deus falando para nós que desde o início, desde a criação do mundo, nós já fomos escolhidos, nós já fomos chamados, nós já fomos amados por Ele. E talvez você esteja aí no seu lugar e você possa em algum momento da sua vida se perguntar: mas eu estou passando tal situação e parece que Deus, ele me esqueceu. Se Deus, ele me amasse, porque eu estou passando por isso, porque eu estou vivenciando isso. Deus, ele te ama, e ele te ama da forma que você é, e ele te trata e trata com você da forma que você é. O Evangelho, eu estava falando hoje com a Fabiana, que coisa louca é a pregação do Evangelho. É o Evangelho, porque nós sabemos que o pecado, ele entrou no mundo por um homem, por Adão, lá no Jardim do Éden. E desde a queda de Adão, todos os homens que vieram a seguir foram contaminados pela ação do pecado. O nosso psicológico, o nosso físico, a nossa alma, nós somos contaminados. Por mais que nós venhamos lutar contra a nossa natureza, está em nós. E o Evangelho, ele fala sobre isso, que nós temos que lutar mesmo contra essa natureza. Todos os dias nós temos um algo a vencer, um pecado a vencer, algo em nós a vencer, a soberba, o egoísmo, nós temos. Cada um de nós temos um pecado diferente, nós erramos em um lugar diferente. E eu falando para a Fabiana hoje à tarde, eu falando: que negócio louco você pensar sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, como Deus nos chama. Porque Adão, ele caiu, ele pecou, nós fomos condenados, nós fomos destinados à ira de Deus, ao inferno, à condenação. E aí Deus, ele olha para nós e nos ama e fala: não, peraí, é a minha criação, foi eu que criei. E aí ele se faz homem em Cristo Jesus, e ele desce dos céus e ele habita entre nós, e ele vive entre nós, e ele passa as mesmas dores que nós passamos todos os dias, e enfrenta as mesmas coisas que nós enfrentamos todos os dias. E ele abraça uma cruz pelo simples fato de amar o próximo, de amar o outro. E ele sendo pregado nessa cruz e mostrando para nós que a ira de Deus, que era para cair sobre nós, a condenação que estava sobre nós, caiu sobre ele, e por causa disso hoje nós podemos ser perdoados. E ele
Ao terceiro dia ele ressuscita e ele ascende aos céus. E ele deixa a sua mensagem para ser pregada pelos homens. Nós, pecadores, cheios de falhas, cheios de imperfeições, de pecados, mas cabe a nós pregar essa mensagem. E o louco do Evangelho é justamente isso, que eu sou pecador, e eu estou aqui pregando uma mensagem de salvação para você, e você é um pecador, e você pode pregar uma mensagem de salvação a um outro. Não existe uma outra mensagem ou um outro algo neste mundo que pode perdoar pecados, regenerar pecadores, que não seja essa mensagem. Nós pregamos e nós falamos sobre avivamento, sobre transformação de vidas. E não existe outra ferramenta e outra mensagem que não seja a pregação do Evangelho de Jesus. O dicionário, ele vai dizer, se você jogar lá Evangelho, Evangelho é o ensinamento de Jesus, é a doutrina de Jesus. Mas Paulo, ele escreveu e disse que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que está perecendo. É loucura para este mundo, para aqueles que estão perecendo, mas é salvação para nós, aqueles que creram, e para aqueles que ainda irão crer. Coloca para mim aí, Madu. Romanos, carta aos Romanos, verso 1 e o verso 16. Paulo, ele dizendo o que é o Evangelho. O Evangelho não é um conselho que eu possa te dar hoje. O Evangelho não é eu subir aqui hoje no púlpito da King e eu saber talvez do seu pecado e eu dizer para você, você é um pecador e você irá para o inferno, Deus irá te condenar ao inferno. Deus, ele não enviou Jesus para nos condenar ao inferno, mas Deus enviou Jesus para que nós sejamos livres do inferno, perdoados dos nossos pecados. Mas é necessário que nós venhamos crer no poder dessa mensagem. É necessário que nós venhamos crer naquele que é o centro do Evangelho. Paulo, ele escreveu e disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Jesus, ele foi crucificado. E veja quão poderosa é essa mensagem do Evangelho. Paulo, ele escreve e diz que é o poder de Deus. E para que serve esse poder? No livro de Atos, no capítulo 2, nós começamos a ler a mensagem. E após a descida do Espírito Santo, no capítulo 2 começa a narrar a história da qual um homem pecador, cheio de falhas, de imperfeições, praticamente analfabeto, que vivenciou ali com Jesus durante 3 anos e meio, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo o discipulado de Jesus. E olha aí a importância do discipulado, de realmente você cavar mais fundo, de você procurar aprender com o seu discipulador, buscar o conhecimento com o seu discipulador. E Pedro, ele buscou esse conhecimento. E ali de um pescador,
Pedro se tornou um pescador de homens. E ali, depois da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro, e Pedro ele começa a pregar, e nós conhecemos bem a história, que naquele lugar havia gente de todas as nações, ouvindo o que Pedro estava pregando e ensinando naquele lugar. E Atos 2 diz que quem olhava para Pedro pregando e falando, não entendia o que ele estava falando, porque era tão profundo a mensagem que ele estava transmitindo, mas eles compreendiam porque estavam ouvindo na sua língua nativa. E Pedro começa a pregar uma mensagem que não outra, que era Cristo crucificado. E ele começa a dizer para aqueles homens que ali estavam: olha, vocês que estão aqui, vocês que mataram Jesus, vocês que crucificaram Jesus, por essa crucificação e a mensagem que eu estou pregando hoje, é o motivo pela qual vocês serão salvos. Porque ele era o Cordeiro de Deus enviado, que tira o pecado do mundo, que perdoa os pecados, que transforma vidas, mas vocês os crucificaram, vocês o rejeitaram, vocês rejeitaram a sua mensagem, vocês rejeitaram quem ele era e o que ele veio ensinar. Nos nossos dias de hoje não é muito diferente. Nós estamos vivendo um tempo hoje a qual nós clamamos e nós oramos e nós pedimos por avivamento, clamamos por avivamento. Nós ouvimos aqui todos os domingos, toda quinta, o apóstolo pregando, e às vezes nós nos acomodamos e achamos que está tudo bem, apenas nós virmos ao culto e entrarmos de uma forma e às vezes sentir um arrepio, sentir alguma coisa e irmos embora daqui e na segunda-feira continuar tudo a mesma coisa. Nós voltamos para os nossos afazeres cotidianos, levamos a nossa vida como sempre levamos. E como eu falei a vocês hoje, Deus ele trata conosco de uma forma diferente, e eu falo isso sobre mim, porque Deus esses dias ele tem me pegado e ele tem me feito lembrar do passado. Do que ele já fez na minha vida, da onde ele me tirou, aonde ele me levou, e até eu chegar até aqui, a King, todo o caminho que eu percorri. E eu quero falar uma coisa para vocês: nós não podemos nos acostumar a ouvir uma mensagem da qual não tem fogo nos nossos corações. Nós não podemos nos acostumar a ouvir hinos e louvores da qual não queima o nosso coração. Nós não podemos apenas nos acostumar a subir aqui no púlpito e nos portarmos no automático. Deus ele nos chamou para muito mais do que isso. Foi cantado aqui que o meu coração arde e queima, e é justamente isso que falta em nós, a verdade daquilo que nós cantamos e que nós falamos. Porque o Evangelho é a verdade de quem nós somos. De forma alguma nós conseguiremos alcançar o coração daquele que está se perdendo, se ele não olhar para nós e não enxergar a verdade do poder desse Evangelho em nós. Não é sobre pecar, irmão, porque pecado nós temos e nós iremos pecar todos os dias. Talvez se eu começar a falar aqui dos meus pecados para você, você não queira ter a minha amizade nem conviver comigo. A minha mulher que o diga, mas ela está comigo há quase 20 anos e ela me conhece bem.
mas é o quanto você olha para você e você reconhece que você é um pecador. E você olha para você e diz: eu não posso desistir, eu tenho que prosseguir. Eu pequei hoje, eu caí hoje, mas eu tenho que prosseguir. Senhor, me ajuda a vencer. E o poder do Evangelho é justamente falar sobre isso. Deus, Ele te chama para você prosseguir, para você continuar andando, caminhando. Deus, Ele tem o poder para te livrar de todos os seus pecados. Mas não é isso que Deus quer, sabe por quê? Porque se você chegar ao nível de perfeição, você não é mais necessário nessa terra. O seu lugar já é o céu. Porque a terra, a igreja, o Evangelho, ele é anunciado e pregado por pessoas imperfeitas e cheias de falhas. É a mensagem pregada por pessoas imperfeitas e cheias de falha, mas fala de um que foi perfeito e continua perfeito, está assentado sobre o trono, e que por Ele e para Ele são todas as coisas, e que por Ele e para Ele você está aqui hoje, e através da sua vida outras vidas serão alcançadas pelo testemunho da sua vida. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho, ao qual pegou um pescador e pelo poder do seu Espírito Santo encheu de graça e conhecimento, e aquelas línguas que desceram como de fogo, que é o que nós precisamos hoje verdadeiramente, que quando nós abrirmos a nossa boca, o nosso coração esteja cheio do fogo do Espírito, para que possamos pregar e cantar e anunciar essa mensagem. Pedro, ele anuncia e ele prega. E no final desse texto vai dizer que mais de 3.000 almas se convertem pelo poder da pregação de Pedro, um homem simples que não tinha nada a oferecer, mas depois daquele dia, depois dele ter tido um encontro com Cristo, depois dele ter reconhecido as suas falhas, os seus pecados, ele sabe que de nada o que ele faça, o que ele fale, pode mudar a vida de ninguém, a não ser que seja aquilo que saiu da boca de Jesus Cristo. O fogo que encheu o coração de Pedro e tomou a boca de Pedro é o mesmo fogo que hoje está sobre nós, e Ele quer encher o seu coração e a sua boca, para que você não saia daqui a mesma pessoa que você entrou hoje. Irmãos, o poder do Evangelho é algo tão tremendo. A graça de Jesus, ela é tão irresistível, que trouxe um pecador como eu aos pés dele, que trouxe um homem como eu aos pés dele, e hoje eu estou aqui com esse microfone na mão, falando sobre o poder desse Evangelho e essa graça irresistível. Irmãos, eu não sou digno de estar aqui. Eu não teria a capacidade de estar aqui falando isso hoje, se não fosse pelo poder do Espírito de Deus. Talvez você esteja sentado aí no seu lugar e você pensando: hoje eu falei com uma pessoa, olha, Deus, ela vai te direcionar a isso, e ela falou assim: não, Deus me livre, eu não tenho condições de fazer isso. Irmãos, quantas vezes eu olhei para mim e eu falei: eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir trilhar esse caminho, eu não vou conseguir fazer isso, mas eu estou aqui porque a graça de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas.
Não me importa, irmão, qual é o seu pecado, qual é a sua dificuldade. Não importa, irmão, se você consegue falar ou se você não consegue falar. Pedro estava ali pregando. Eu acredito que Pedro tinha dificuldade ali para se expressar, para falar. Mas, meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus tomou Pedro e ele começou a pregar ali naquele lugar, não teve quem se contesse naquele lugar. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que fez mais de 3.000 almas se converterem naquele dia. E o motivo de nós estarmos aqui hoje é verdadeiramente o poder desse Evangelho, que durante séculos e séculos e séculos, por mais que lutaram, por mais que matassem cristãos, por mais que fossem lançados às arenas para que os leões pudessem comer, essa mensagem venceu tudo e a todos, e séculos por séculos, e hoje ainda é pregada. Não importa o governo que se levante, não importa se talvez no nosso país daqui a alguns dias irá imperar a ditadura, porque nós estamos sendo perseguidos, se você ainda não percebeu. Se você ainda não percebeu, a igreja está sendo perseguida, e nós estamos entrando naquele funil, e a palavra de Jesus irá se cumprir, o Evangelho de Jesus irá se cumprir, que nos últimos dias, somente quem irá permanecer será aquele que verdadeiramente é adorador. Salmos de capítulo 2 diz que os homens tentam se libertar das suas algemas, e Deus olha dos céus para aquilo que nós tramamos no escondido, e a palavra de Deus diz que Ele olha para nós e ri. Ele ri daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que no oculto nós tramamos. E diz que Ele está assentado no seu trono, olhando para nós e rindo daquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas das vezes nós achamos que o fardo é pesado demais. Jesus, Ele disse que nós deveríamos trocar o nosso fardo pelo dele, que era leve, mas durante a nossa caminhada parece que o fardo de Jesus vai pesando sobre as nossas costas, porque nós começamos a nos prender a regras, porque nós começamos a viver um evangelho que não é o evangelho a qual Jesus Ele pregou, que não é o verdadeiro poder de Deus, que transforma, que liberta. E como eu disse, o Evangelho ele não é um conselho. Eu não estou te dando aqui um conselho essa noite, mas eu estou dizendo a você que o Evangelho é o poder de Deus para libertar todo aquele que crê. E você é liberto. Você pode ser liberto hoje das cadeias que te algemam, das cadeias que te prendem. O Evangelho é a ferramenta e o instrumento de Deus para libertar aquele que está na prostituição, para aquele que está vivendo na vida de droga, na vida de álcool. O Evangelho é o poder de Deus para libertar aquele que está agora vivendo na vida do crime. O Evangelho é o poder de Deus que levanta homens simples, mulheres simples e coloca diante de um propósito a qual Deus escolhe. Eu estava ouvindo algumas coisas hoje sobre avivamento, e tem um homem muito conhecido no nosso meio, e ele se chama Calvino, um deles. E diz que Calvino ele é francês, e ele chega em uma cidade chamada Genebra, e diz que quando ele chegou nessa cidade, essa cidade era como se fosse um lixão a céu aberto, não existia saneamento básico,
as crianças não estudavam, não havia estudo nessa cidade, era dominado pelo catolicismo na época, as pessoas viviam sobre indulgências, ou seja, a barganha. Você vem aqui, você me entrega o que você tem, e Deus vai perdoar os seus pecados. E Calvino chega naquele lugar expulso pela Igreja Católica, porque ele foi um dos reformadores e ele começou a pregar contra essas práticas. E Calvino ele começa ali a pregar em Genebra. Ele começa a pregar o evangelho puro e genuíno. E diz que, os historiadores dizem que, quando Calvino ele começou a pregar naquele lugar, e ele começou a ensinar as pessoas a lerem, porque no século passado, quanto mais inacessível fosse a educação para as pessoas, mais fácil era de se controlar. E nós estamos começando a viver isso novamente. A militância dentro das escolas. Hoje, em muitos lugares do nosso país, o que menos é ensinado às crianças é português e matemática, para que elas não aprendam. Hoje nós temos no nosso currículo escolar crianças que chegam ao primeiro ano do segundo grau e ainda não sabem ler e escrever. Pasmem os irmãos. Na época que eu estudava, por mais vagabundo que eu fui na escola, quando eu cheguei na quarta série, terceira série, eu já estava alfabetizado. Pega uma criança hoje da terceira série e manda ela ler e escrever, para você ver se ela vai ler e escrever. Não sabe. A escola não ensina o que se necessita ensinar, mas a escola hoje ela é uma ferramenta de militância. Ensina o que não deve, o que não se precisa ensinar. E Calvino ele começa a ensinar ali naquela cidade, a ensinar o povo a ler. E quando as crianças começam a ler, Calvino começa a ensinar as crianças a lerem a Bíblia. Irmãos, a gente tem um negócio na nossa cabeça de que, não, eu não vou fazer porque é somente eu. E eu vou falar um negócio para você. Deus ele não tem um negócio com a King em conjunto, mas Deus tem algo com você em particular. Deus tem algo com você em particular, é você e Deus, é o que você pode fazer, é o que você pode fazer nas mãos de Deus. Ser igreja é nós mesmos, sim, no coletivo, mas a obra que Deus tem a realizar com você, não é eu que vou fazer por você, é você que vai fazer. Deus, para que Ele venha trazer avivamento nesses últimos dias, Ele não quer a igreja, mas Ele quer você. Ele precisa de um que se levante e se proponha a fazer, a orar, a jejuar, a buscar, a proclamar, a dizer, olha, eu vou me derramar, eu vou se dedicar, eu vou me entregar pelo outro. Foi o que Jesus ele fez. Foi a mensagem que ele veio trazer, é a mensagem do Evangelho, um se entregando pelo outro. Calvino ele prega ali, ele ensina as pessoas a lerem, e conforme as coisas foram acontecendo, as crianças foram crescendo, se tornando jovens, a educação foi crescendo, a leitura bíblica foi crescendo, as pessoas foram vendo que elas precisavam se livrar das amarras que os homens tinham colocado sobre elas, pelo conhecimento do Evangelho.
E diz que uma cidade, a qual era um lixão a céu aberto, em poucos anos começou a se ter uma estrutura básica de saneamento, começou a ter escolas. Porque um homem se propôs a se colocar na brecha e a fazer aquilo que Deus o chamou a fazer. Deus, Ele não quer saber dos seus recursos, se você tem recurso ou se você não tem. Ele apenas quer saber se você tem um coração disposto e se você está disposto a sofrer pelo poder desse evangelho, por essa mensagem. Sabe por quê, irmãos? Porque não é fácil carregar essa mensagem. Às vezes nós olhamos, é tão bonito nós colocarmos a nossa roupa, a nossa melhor roupa, e nós irmos para o culto, e chegarmos aqui e termos uma estrutura tão boa, uma cadeira confortável para que nós possamos sentar. Mas a mensagem do Evangelho vai muito além do que isso. Talvez vocês possam estar olhando eu falando aqui, e vocês não conhecem a minha história e por onde eu já passei. Mas eu já vivenciei coisas nesse mundo que talvez muitos de vocês não suportassem ver. Eu estava conversando com um irmão essa semana, e ele estava me contando a história dele, e quando ele me contou a história dele, eu falei assim, eu até tinha postado mais cedo no meu status do WhatsApp, e eu postei, a graça na desgraça. E quando você consegue enxergar graça na desgraça, você consegue compreender a oração que Abacuque fez. Coloca aí, Madu, Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na vide, nem alimento nos campos, ou que seja arrebatado as vacas do curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. A graça na desgraça, irmão. Às vezes você pode estar vivendo um momento de desgraça agora na sua vida, mas saiba que há graça na desgraça. Isaías 53 diz que aquele que olhava para ele não via beleza alguma, mas foi através dessa desgraça da crucificação de Jesus que hoje nós podemos estar aqui e somos livres. A graça na desgraça de muitas vezes você olhar para o Nordeste e ver que muitos passam fome, mas por outro lado você olha e vê que Deus ainda alimenta o seu povo, por mais fome que exista. A graça de nós olharmos talvez para uma família a qual bandidos entrem na sua casa e mate crianças e atire e faça tudo que é desgraceira, mas alguém ainda sai vivo. A graça na desgraça, por algum motivo, pela graça de Deus, esse sobreviveu. A graça na desgraça de talvez você passar mal na sua casa e você ter que ser socorrido e você ir para o hospital, e no momento que você está ali no hospital, Deus colocar alguém diante de você para que você ore, para que você fale do amor dele. Talvez Deus te levou ali só para isso. A graça na desgraça. Nós temos que ter na nossa cabeça que nós somos meros instrumentos de Deus a sermos usados no momento que Ele quer usar e da forma que Ele quer usar. Esse é o poder do Evangelho, que transforma homens e mulheres, que salva pecadores. Livro de carta de Paulo
aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Irmãos, nós não somos nada. O jumento que Jesus montou e entrou em Jerusalém só foi escrito aqui na Bíblia, só saiu aqui na Bíblia porque Jesus estava sentado sobre ele. Nós não somos nada se a graça de Deus não estiver sobre nós. Não importa o dom que você tenha, não importa o recurso que você tenha, não importa o quão bonito você seja, o quão forte você é, sem a presença de Deus nós não somos nada. Essa mensagem verdadeiramente ela é loucura para este mundo tenebroso, cheio de pecado, porque é uma mensagem que ela vem na contramão, ela não tem uma lógica, ela confunde a lógica. Nós temos aquela impressão às vezes de olharmos para o outro e nós desmerecermos e acharmos que ele não tem capacidade de fazer isso, de fazer aquilo. Nós achamos que somos melhores do que o outro. E nós estamos vivendo um tempo que nós temos que parar com isso, porque as pedras estão começando a clamar. E por mais que digam por aí afora que o evangelho que é pregado hoje é um evangelho de fariseu, eu ainda continuo crendo que o evangelho que está sendo pregado e anunciado é o evangelho do poder de Deus que salva o pecador. Os fariseus existiram e vão continuar existindo por onde nós passarmos. Mas Paulo também escreveu e disse que nos últimos dias o verdadeiro iria se separar daquele que é falso. João Batista, ele pregou uma mensagem de arrependimento e ele disse: arrependam-se. E ele disse que ele não era digno de carregar, que ele anunciava essa mensagem, mas aquele que era o enviado, ele não era digno de carregar as suas sandálias, e que no último dia ele iria separar o joio do trigo. Com a pá ele ajuntaria o joio e o lançaria no fogo. Irmãos, não se importem com as mentiras que dizem por aí, que pregam por aí, que falam por aí. Cuidado com as mentiras que são anunciadas, e para que você saiba o que é mentira, é necessário que você conheça o que é a verdade. Somente através desse livro você vai conhecer o que é a verdade. Quando você conhecer, não importa o que falam por aí, não importa quantos fariseus vocês irão encontrar pelo meio do caminho. Esse é o poder do evangelho, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E ainda é poderoso para salvar hoje. É poderoso para salvar hoje. É uma mensagem que eu não falo de mim mesmo. O evangelho não é falar de mim mesmo, de contar as minhas histórias, as histórias da minha vida. O evangelho fala do amor de Deus por nós, para nos salvar, para nos libertar
E esse mesmo amor estar aqui hoje. Se coloque de pé nessa noite, eu quero chamar o pessoal do louvor. Esse amor está em nosso meio hoje. E eu quero que você traga à memória tudo aquilo que Deus Ele prometeu para você durante a sua caminhada de vida, na sua história de vida. Eu quero que você traga à memória hoje aquilo que te dá esperança, e eu quero que você lembre que essas promessas de Deus estão sobre você, independente do que você tenha passado, do que você está vivendo agora, da forma que você chegou aqui. As promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Talvez a salvação da sua família, talvez você tenha orado, e às vezes parece que você não vê surtir efeito nenhum. A oração muitas vezes é assim. Nós oramos, nos cansamos, oramos, e parece que Deus Ele não está trabalhando. E eu falo uma coisa para você: nem sempre Deus irá te responder na hora que você precisa da resposta. Muitas vezes Deus, Ele é o Deus que Ele está trabalhando no silêncio, e enquanto você está ali chorando e buscando, Deus Ele está trabalhando por você, e Ele está ouvindo aquilo que você está pedindo, que você está falando. Eu preguei aqui alguns dias atrás e eu falei: olha, o segredo que nós temos que descobrir dos grandes homens é a forma de orar de uma forma que nós conseguimos mover a mão de Deus e o céu ao nosso favor. O avivamento só virá sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, quando nós aprendermos a orar, a meditar na palavra, a crer no poder desse verdadeiro evangelho, e cremos de tal forma que nós iremos abrir a nossa boca, e da nossa boca vai sair como chamas de fogo, para incendiar e queimar o coração do pecador, em uma mensagem que diz: olha, é necessário que você se arrependa dos seus pecados. E nessa noite eu quero orar por você. E se você sentir no seu coração de você vir diante do altar do Senhor, eu quero chamar os pastores aqui à frente. Meu irmão, não me importa qual é o seu pecado, não me importa qual é a sua dificuldade, não é sobre isso nessa noite, mas é sobre o que você quer em Deus, é o que você necessita fazer em Deus, é o que Deus quer fazer em você nessa noite. Deus, Ele quer trabalhar em você. Deus, Ele não tem pressa em trabalhar em você, mas Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. O Evangelho tem o poder de pegar homens simples, mulheres simples, do anonimato, e fazer o seu nome conhecido, e levar a lugares aonde você imaginou que você nunca iria chegar. É sobre isso, é viver por fé, é conhecer profundamente o poder de Deus. E nessa noite eu quero que você tenha o seu coração curado, que você tenha a sua mente curada, que você tenha a sua alma curada, porque o Evangelho é cura para a nossa alma. Eu vou orar por você, e se você sentir no seu coração, venha diante do altar do Senhor, e os pastores irão orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro a Ti nessa noite, Senhor, porque Tu me resgataste, Senhor, deste mundo de pecado. Senhor, Tu fizeste, Senhor, me reconhecer, Senhor, quem eu sou em Ti. Senhor, eu quero orar pelo Seu povo.
Eu quero orar pelo teu povo, que o Senhor venha quebrantar os corações, que o Senhor venha curar, Senhor, as almas, que o Senhor venha libertar as mentes oprimidas daquilo que o inimigo tem colocado, Senhor. Venha quebrar os aguilhões, venha quebrar as cadeias, as algemas, venha curar as enfermidades físicas nessa noite, pelo poder do teu evangelho, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Pra te coroar.
mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Meus irmãos, você que ouviu essa mensagem e você ainda não teve um encontro com Jesus, essa noite é uma noite de oportunidade de você ter um encontro com Ele e conhecer verdadeiramente o poder desse Evangelho, de poder andar com Ele, de conhecer Ele, de poder ser cuidado por Ele. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, se você ainda não teve um encontro com Ele. Eu quero orar por você. Hoje Ele está batendo a porta do seu coração, está te chamando. Venha, venha. Eu estou batendo e eu quero entrar e eu quero cear contigo. Você que ainda não conhece o poder desse Evangelho, que não conhece esse amor tão grande. Talvez você que um dia já esteve e já andou com Ele, mas hoje anda um pouco distante. Hoje é a oportunidade de você novamente pular no colo dEle, nos braços dEle e ser carregado por Ele. Eu quero que você venha aqui à frente e eu irei orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu já vou terminar. Vou passar para o pastor Arnaldo para ele fazer a oração final. Mas eu quero contar um pequeno testemunho para vocês ainda. No ano de 2002 mais ou menos, eu trabalhava em uma empresa. Por essa empresa eu fazia muitas viagens por Nordeste. E eu era uma pessoa que, minha esposa está aqui, ela pode falar. Eu era um cara que eu frequentava a igreja e eu participava de muitas coisas nos bastidores. Mas eu nunca quis efetivamente colocar a minha mão e fazer nada. Eu era um cara que eu era totalmente anônimo dentro da igreja. Ninguém sabia o que eu fazia. Quase ninguém me conhecia na igreja. E eu sempre falava que eu não queria fazer nada, não queria participar de nada, não queria colocar minha mão em nada. Ministerialmente eu não queria ser nada, nem ninguém. E eu sempre lutei com Deus e questionei com Deus sobre isso. Só que uma promessa de Deus estava sobre a minha vida. Só que eu mesmo não acreditava. A minha avó, uma vez eu estava afastado da igreja. E um dia eu cheguei na casa dela, ainda quando ela era viva. E dificilmente eu chegava na casa da minha avó e eu não encontrava ela de joelhos orando. Era sempre, a minha avó já era bem de idade, aquelas irmãzinhas do coque mesmo. E a minha avó, ela chegou um tempo que ela não conseguia mais ir para a igreja. E a vida dela ela tinha uma vitrola. Os mais antigos aqui vão saber o que é.
E aquela vitrola ali, ela passava praticamente o dia inteiro ela ouvindo o Davi Miranda, e tinha os horários que o Davi Miranda orava durante o dia. Eram umas 3, 4 vezes por dia. E era certo que quando eu chegasse ali na casa da minha avó estaria orando com o Davi Miranda, com um copo de água em cima da vitrola. Para nós hoje, a gente sabe que o poder de Deus não estava ali, não era naquele copo de água, mas a minha avó, ela orava e ela fazia aquele ritual ali. E toda vez que eu chegava ali na casa da minha avó me dava aquele copo de água ali orado para que eu bebesse. E eu lembro que um dia eu cheguei na casa da minha avó e ela começou a profetizar ali, Deus tomou ela começou a profetizar, e ela falou para mim que Deus iria me levar a muitos lugares aonde que muitas vezes eu não iria querer ir. E eu lembro como hoje, ela ainda, Deus usando ela e Deus usando ela e falou assim: nem que seja sem as suas pernas, mas você irá fazer aquilo que eu tenho para você fazer. Nem que seja aleijado, mas você irá fazer o que eu tenho para você fazer. E naquele tempo eu não compreendi. Eu saía ali da casa da minha avó e muitas vezes eu falava que a minha avó era louca. Essa velha está gaga já, essa velha está doidona. Eu lá quero saber de igreja, desses negócios que ela está falando aí. Na minha juventude eu fui muito rebelde. Chegou um tempo da minha vida que nem em Deus eu acreditava. Achava que isso era loucura da cabeça das pessoas. E o tempo foi passando, irmãos, e eu voltei para o Evangelho e vivi a minha vida por muito tempo assim. E na vida material, na vida profissional, por eu ser um cara eu sou um cara autodidata. Eu nunca fui muito dado ao estudo, nunca gostei de estudar, sempre fui mesmo vadio mesmo, eu confesso. Muitas vezes ia para a escola e pulava o muro da escola e ia embora, ia jogar fliperama, na época que tinha fliperama. Então, eu costumo dizer que, às vezes eu falo que eu sou um analfabeto funcional. Eu concluí o ensino médio, comecei a fazer faculdade, mas minha cabeça não gira assim, como a maioria, né? De vocês jovens hoje, que são a milhão, que manja tudo de português, matemática, física, química. Mas ainda assim, a graça de Deus era sobre a minha vida e me levou a muitos lugares, profissionalmente, aonde eu nunca imaginei que eu iria chegar. E em uma das minhas viagens, irmão, foi quando a minha vida mudou. Esses dias eu estava até falando sobre isso na nossa célula. E eu fiz uma viagem para o Piauí, e eu tive que passar ali na divisa da Paraíba. E eu lembro que eu parei em um bar para comer um lanche ali à tarde, antes de chegar no fórum. Eu ia no fórum da cidade da Paraíba. E aí eu ali naquele bar ali, um lugar bem precário mesmo. Você olhava assim, uma terra seca, árida. Você via aqueles animais ali, a pastagem toda devastada por causa do sol do sertão. E aí eu olhava assim, eu via assim algumas crianças bem magras mesmo, bem debilitadas, e os animais ali também de um pequeno sítio, fazenda, não sei o que era aquilo. E eu via que tinha umas pocinhas de água assim, cheias de lodo, lama, cheias de sapo, de bichos ali mesmo da região. E aquelas crianças com as latinhas na cabeça, pegando aquela água. E aquela briga das crianças com os animais que tentavam beber aquela água. E elas tentando pegar aquela água naquela pocinha, porque era a única água que tinha naquela região para beber. E eu fiquei olhando aquela situação, eu bem vestido,
eu tendo condições para comer, para beber, para comprar água ali naquele bar, naquele dia, e eu olhando ali, e eu lembrei das profecias que a minha avó, muitas vezes Deus usava ela, e eu lembrei de todas as mensagens que muitas vezes eu ouvi na igreja, e eu não dei valor, e eu lembrei da boa vida que eu tinha, da força que eu tinha, e eu olhando aquelas crianças, aquela situação, eu olhei para mim e eu enxerguei, e eu olhei para mim e eu vi o quão lixo eu era, e eu olhei para o céu e eu falei: Deus, se um dia o Senhor me der condições, eu irei fazer. Porque é muito fácil, irmão, por mais difícil que nós vivemos a nossa vida aqui em São Paulo, nós temos condições, nós vivemos bem, nós comemos, nós batemos na porta do outro e conseguimos uma cesta básica, nós conseguimos um pedaço de pão para dar para o nosso filho comer. E eu não quero colocar aqui a culpa na igreja, não, porque muitas vezes nós fazemos muito. Também não quero colocar a culpa no Estado, não, e nem se vitimizar. Mas eu estou falando isso para você porque, irmãos, porque desde o dia que eu vi essa situação, Deus plantou um sonho dentro do meu coração, e esse sonho nunca morreu. E eu passo dificuldades, e eu luto, e eu tento, mas esse sonho não morre dentro de mim. E eu quero trazer isso para você. Estou falando isso para você porque eu vi com os meus olhos, e eu sei que o poder do Evangelho pode mudar. Hoje está sendo falado muito de Marajó, de Marajó, de Marajó, e existem muitos lugares como Marajó no nosso país, fora do nosso país, e talvez Deus possa colocar um sonho dentro de você fazer missões, de você ir lá e você mudar a realidade de uma pessoa. Eu estava aqui há um tempo atrás falando sobre o Miqueias, sobre a questão do salão do Miqueias, de eu ter ido lá e ter doado a minha mão de obra e ter feito alguma coisa lá. Eu ajudei ele na necessidade dele, mas é sobre isso, irmão. O Evangelho é sobre isso, é você abrir mão de si, é você se esvair de você para você fazer pelo outro. Eu não sei aonde Deus ele vai me levar, eu não sei o que Deus vai fazer através de mim. Esses dias eu estava falando, eu falei: olha, às vezes Deus ele nos faz viver sobre o muito e Ele nos faz viver sobre o pouco. Paulo ele escreveu sobre isso. Paulo ele escreveu sobre isso e ele disse: eu aprendi a viver no muito e eu aprendi a viver sobre o pouco. E Paulo ele foi o maior missionário que existiu sobre essa terra. Talvez possa ser você um próximo Paulo. Talvez possa ser eu um próximo Paulo. Eu não sei o que Deus ele irá fazer na minha vida, através da minha vida, da minha família, dos meus filhos, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu conheci o verdadeiro poder desse Evangelho, e eu não consigo mais voltar atrás.